A paz do Senhor, meus irmãos. Depois de alguns dias estamos de volta para continuar falando dos 12 apóstolos. Hoje nós queremos falar sobre Tiago, o irmão de João. Queremos hoje trazer alguns fatos, alguns detalhes, algumas curiosidades sobre Tiago. Embora a Bíblia não fale muitas particularidades sobre ele, mas temos alguns relatos dos quais nós conseguimos ver e evidenciar algumas características específicas deste grande homem de Deus que foi o apóstolo Tiago. Bom, já sabemos que ele foi chamado por Jesus, que ele era pescador e que ele era irmão de João. Também sabemos que ele era filho de Zebedeu. O que mais nós podemos tirar desta biografia de Tiago? Tiago, ele era o irmão mais velho. Por quê? Porque sempre era citado o seu nome antes do nome de João. Sempre que os dois eram citados juntos, o nome de Tiago era citado antes. E era feita mais uma referência, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ou seja, quando se falava muitas vezes o nome de Zebedeu, alguma coisa a Bíblia está querendo nos falar. Por que se falava muitas vezes? Por que sempre que se falava Tiago e João, lhes dava-se a referência de filhos de Zebedeu? Porque Zebedeu era um homem muito importante naquela região. Talvez Zebedeu fosse da tribo de Levi. Existe uma tradição da igreja primitiva de que ele era da tribo de Levi e que era da família ou amigo muito próximo da família do sumo sacerdote. Isso se deve ao fato de que quando Jesus foi julgado, João conseguiu permissão para que Pedro entrasse para assistir. Eu vou botar a referência aqui embaixo, depois você pode estar conferindo na Bíblia. Então isso quer dizer que eles tinham uma certa influência. Então Tiago, que é o nosso assunto de hoje, filho de Zebedeu, ele era um rapaz, um apóstolo importante naquela época. Vinha de uma família importante. Assim também como João, que vamos falar nos vídeos posteriores. E Tiago, vindo desta família eminente, ou proeminente, melhor dizendo, Tiago, ele talvez por isso estivesse sempre em disputa com Pedro, com o próprio João e com mais alguns ali, que estavam sempre debatendo entre si sobre qual deles era o maior. Eles estavam, seguidamente os discípulos eram repreendidos pelo Senhor Jesus por estarem debatendo, discutindo sobre qual deles era o maior. Sabemos que Tiago, ele esteve com Jesus nos momentos em que só o círculo íntimo de Jesus estava, que compunham esse círculo Pedro, Tiago e João. Tiago esteve com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Tiago esteve com Jesus no momento em que houve a transfiguração de Jesus, em que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Tiago esteve também entre os 4 discípulos que puderam fazer perguntas a Jesus lá no Monte das Oliveiras. Depois também vou deixar aqui a referência embaixo para você poder ficar a par de onde está esse texto. Ou seja, ele fazia parte do círculo íntimo. Agora Tiago, por fazer parte do círculo íntimo, também foi chamado para oração. E eu faço esse parênteses aqui para dizer para você que se você é íntimo de Jesus, você tem privilégios, mas você também tem que estar perto de Jesus no momento da oração. E que oração foi essa? No dia da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia em que ele foi preso pelos soldados, em que ele reuniu os discípulos após participarem do partir do pão, foram até o Monte das Oliveiras e ali Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem ao lugar mais retirado da oração. Então, queridos, quem tem privilégios por ser íntimo de Jesus, também tem compromissos, tem que orar, tem que buscar, tem que estar na presença de Deus. É um pequeno parênteses dentro daquilo que eu estou falando de Tiago aqui.
Queridos, Tiago, então, como nós vimos, ele gostava muito de estar sempre à frente, de liderar, talvez até por vir de uma família importante da Galileia. Mas este Tiago teve uma transformação muito grande. Por que eu digo transformação? Porque nós vamos encontrar, um evangelista diz que foi a mãe de Tiago e João que vai chegar em Jesus e dizer: concede-nos que quando do teu reino, um dos meus filhos se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles disseram: sim, podemos. Não sabendo o que estavam falando, estavam assinando a sua sentença, a maneira com que eles iriam glorificar o nome do Senhor. E é curioso, mas também sabemos que nada é por acaso, que Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado e João foi o último. O cálice que Jesus estava dizendo para eles era o cálice do sofrimento, era o cálice da cruz, era o cálice de ser perseguido pelo mundo. E eles assinaram a sua sentença dizendo assim: podemos sim, podemos participar desse batismo, participar desse cálice. Então, queridos, observe bem, Tiago e João eram sempre prontos para responder, eram prontos para, se possível, pedir que caísse fogo sobre os samaritanos. Eles não entendiam qual era o projeto de Jesus, mas com o passar do tempo as coisas mudaram. Quando Tiago foi preso e decapitado, lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Herodes também queria matar Pedro, porque viu que matando Tiago alvoroçou os judeus e animou o povo judeu naquela época. Então você imagina, Tiago, aquele que queria ser o primeiro, aquele que queria ser o mais proeminente dos discípulos, agora estava sendo decapitado. E Eusébio de Cesareia nos conta que quando Tiago foi preso e falou de Jesus no seu julgamento ele deu testemunho de Cristo, o homem que estava conduzindo ele para ser julgado e depois para ser decapitado, converteu-se a Jesus. Converteu-se a Jesus Cristo e pediu perdão a Tiago. Então, havendo essa conversão deste soldado, os dois foram condenados à morte. Não só Tiago, mas também o soldado que o estava acompanhando. No caminho, na ida para a decapitação de Tiago, diz Eusébio que este soldado, ele pediu então perdão a Tiago, e Tiago tendo olhado, fitado os olhos nele, logo disse assim: paz seja contigo, e o beijou. Logo os dois foram decapitados, e Tiago então selou assim o seu ministério na terra, havendo feito muitas coisas, grandes obras para o Senhor, embora que não seja relatado, mas Tiago era um dos principais pregadores da igreja primitiva. Ele selou assim o seu ministério, sendo o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Este é Tiago. Tiago, irmão de João. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio, ele queria muito um trono. Depois ele entendeu que ele precisaria pregar para o reino de Deus, ganhar as almas para o reino de Deus. Que Deus levante mais homens e mulheres como Tiago, com autoridade para evangelizar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.